E agora o nosso quadro Em Algum Lugar Por Aí, Nicknet, conectando pessoas. Estivemos presentes na cidade de São Paulo, gravando na Galeria do Rock, na loja mais top dessa galeria, Baratos Afins, do nosso grande amigo Luiz Calanca. Muito rock and roll. Programa Tempo ao Tempo e Nicknet, conectando pessoas. Programa Tempo ao Tempo e Nicknet, conectando pessoas. Bom, programa Tempo ao Tempo, nosso quadro Em Algum Lugar Por Aí, Nicknet, conectando pessoas. Hoje, num lugarzinho mega especial. Galeria do Rock, mas não é só a Galeria do Rock. É no Baratos Afins, essa loja maravilhosa que tem aqui na Galeria do Rock e que há muitos anos, simplesmente, os melhores discos, os melhores CDs, as melhores histórias, através dessa pessoa que está aqui do meu lado, o proprietário, o empresário Luiz Calanca, que sabe tudo de rock and roll e muita energia do rock and roll. Luiz, sabe tudo. Todo dia, cara. A gente, quando eu abri minha loja, eu achava que eu entendia de rock, né? Hoje, depois de 47 anos, eu descobri que eu não sei nenhuma, cara. Tô todo dia aprendendo, que é uma escola que não tem fim. Os apaixonados que vêm até a sua loja, até porque, para você que está nos assistindo, depois você vai ver o endereço da loja aqui, tá? Os discos, a perfeição, o cuidado que o Luiz tem e passa para os funcionários com os LPs, com os CDs e tudo mais, tem que ter carinho, né, Luiz? Tem carinho, com todo. O disco é uma moça, né? Você tem que pegar com muito carinho mesmo, muito cuidado. Para você que é um apaixonado pelo rock and roll, fala para mim, pergunta meio, né, mais ou menos, a paixão desses LPs aqui, me fala um que ainda te marca quando você segura ele na mão. Putz, cara, é muito difícil. Eu vou estar mentindo para você, eu vou dizer uma coisa hoje, amanhã provavelmente eu vou estar dizendo outra. Mas eu prefiro não mudar a minha opinião aqui, porque eu virei uma produtora de disco desde que eu lancei o Arnaldo Batista, né? O Sing Alone, que seria o segundo álbum dele. Então, para mim, é como a moedinha número 1 do Tio Patinhas, né? O meu primeiro lançamento, aqui é o Sing Alone, tá? Esse disco, ele tem um valor muito sentimental para mim, né? Independente da música ser legal ou não, se você gostar ou não. Ele é realmente um disco melancólico, né? Um disco... Mas é bonito, né? Um disco cheio de emoção, assim, me toca muito quando eu pego nele. Eu não quero mudar, até porque é o que foi o pontapé inicial que gerou história, né? A gravadora Baratos Afins. Na verdade, quem me deu as dicas de caminho das pedras, de como fazer disco, tudo foi o Jorge Maltner, né? Quando eu era farmacêutico ainda, estava dando uma injeção nele, e eu prometi para ele que um dia eu iria reeditar o disco dele. E reeditei tempos depois, né? Depois que a gravadora já estava consolidada, já tinha feito mais de 15 álbuns do nosso selo, foi o momento que eu fiz o Jorge Maltner. Mas ele tinha me indicado o caminho, e quando eu abri a loja, eu procurei o Arnaldo, porque era o que eu estava curtindo naquele momento, e eu queria fazer o Arnaldo, e nem estava pensando em Jorge Maltner, pelo menos naquele momento, né? E ele, na verdade, eu queria relançar, assim como eu queria relançar o Jorge Maltner, eu queria relançar o Loki do Arnaldo Batista, e não esse álbum. Só que ele não entendeu a minha jogada, o que eu queria. Ele chegou até a falar que precisava falar com a avó para ver se ia emprestar a garagem, para eles voltar a ensaiar. Ele estava achando que eu queria empresariar ele, né? Botar ele na estrada para tocar. E não era bem isso, eu queria fazer o disco.
E eu até expliquei mais ou menos para ele, mas ele não entendeu muito a minha não. Depois que ele teve aquele acidente, que estava saindo da coma, né, do Hospital do Servidor, depois do acidente que ele teve, ele citou à família que eu tinha interesse em lançar o disco dele. Aí o pessoal me procurou e eu acabei virando uma gravadora sem querer, né, lançando um disco inédito e não um relançamento. E aí eu tive que sujeitar o disco à censura federal, mudar o nome da empresa para produtora, né? Mais tarde eu virei uma editora e produtora também, porque não tinha sentido eu produzir disco e ficar pagando direito autoral para a editora que nunca fez nada pelo artista, né? Então eu acabei mudando a minha razão social. Então hoje a minha empresa é comercial, editora e produtora de disco. E aí a paixão pela loja, que é o que sustenta a gravadora, né? A minha loja é que banca a gravadora e não o contrário da gravadora bancar a minha loja. Bom, especial. Hoje foi capitalizado 109 álbuns de vinil e 99 CDs. Bom, mas no meio de tudo isso, existe essa questão de você saber que, além dessa produtora, além do trabalho aqui da loja, que dá esse suporte para a produtora, existem pessoas comprometidas com a qualidade, que hoje, vamos ser bem realistas, em qualquer ramo, é uma das coisas que a gente fica quase que pedindo, pelo amor de Deus, para ter um pouquinho de qualidade de atendimento, um pouquinho de gentileza, porque gentileza parece que virou algo raro, é uma coisa impressionante. E Luiz, não é porque eu estou aqui na sua frente, quem me conhece sabe que eu não fico fazendo baba-ovo e também não voltaria aqui como eu volto sempre para estar aqui com você. O atendimento da sua loja, as pessoas todas comprometidas, isso aí não adianta, isso veio de você, isso veio do que você passou para eles. Mas a gente tem que ser, né? Nós não temos. Quando eu abri a loja, eu era bem radical, né? Molecão, queria me divertir. Então eu botava discos de tapete no chão, cara, aqueles discos que eu não gostava, né? Foi no auge da discoteca. Aliás, a gente abriu até em protesto a discoteca mesmo. E eu botava o disco no chão, até que um belo dia eu me envergonhei daquilo, né? De um cliente que era bem legal, comprava discos que eu gostava, aprendi muita coisa com ele. Ele me pega uma Donna Summer no chão e fala, pô, que pecado, pisaram na moça toda, rainha da disco music. Eu fiquei envergonhado, eu tirei do chão, nunca mais fiz aquilo, né? E aprendi que a gente não tem o direito de interferir no gosto dos outros, né? Pô, tudo bem eu não gostar de uma coisa, tudo bem você não gostar do que eu gosto, mas para a gente viver em harmonia, sabe? Para deixar, como diz o Gilberto Gil, né? Para você, o bom mercador que quer vender seu peixe em paz, tem que deixar os outros vender os limões, né? Então eu nunca mais, eu passei a respeitar o gosto do meu cliente e foi um momento que eu comecei a me dar bem, né? E aprendi de uma vez por toda que falar de música é uma coisa muito subjetiva, não tem coisa ruim, tudo é legal, tudo é uma droga e que faz bem o que a gente gosta e consome e é viciado até, né? Então eu tenho minhas drogas que eu sou viciado, eu trafico só as drogas que os outros gostam, né? Mas eu tenho que respeitar, né? Então isso a gente aprendeu a respeitar o gosto do cliente, né? Todo mundo tem o direito de gostar do que bem entende. Bom, falar tudo bem, mas agora a gente vai estar inserindo algumas imagens nessa matéria, porque eu vou pedir para o Luiz para ele pegar alguns LPs que a gente pode falar assim, ó, espetacular, mesmo que seja para o gosto dele ou de milhares de pessoas que vão estar assistindo essa matéria. Vamos ver um pouquinho desses LPs. Ó, vamos ver agora um pouco dessa história através do Luiz. Luiz, fala um pouco desses LPs. Bem, esse aqui foi o primeiro disco da Rita depois que ela deixou os Mutantes, né? O primeiro de carreira solo, né? Essa aqui é uma reedição que foi feita pela própria Baratos Afins, mas era um disco que ela era modelo da Ródia, inclusive, né? Da Ródia, aquela fábrica de remédio, né? Farmacêutica, Ródia. Química, né? Indústria química em geral. É um disco muito legal, tem participação do Lonnie Gord, dos próprios Mutantes, né? Seria o primeiro dela. Aqui é o primeiro Mutantes, que seria talvez o primeiro da Rita, de verdade, né? Assim, ainda com a primeira banda dela, que era os Mutantes. Esse disco nós reeditamos 5 dos 5 primeiros álbuns dos Mutantes, ele saiu pelo nosso selo, isso tudo para contemplar o Arnaldo, que era o nosso querido. Luiz, você tá chique demais, hein? Fala sério, hein? Verdade,
Bom, o Kafka é um dos discos que eu mais tive prazer de produzir, assim, foi muito legal, uma banda que eu adoro, né? E é uma banda gótica, progressiva, psicodélica, de paixão mesmo, né? Bom, Mercenárias todo mundo sabe, né? O pós-punk brasileiro, uma banda feminina, né? Foi talvez a primeira banda de rock, de pós-punk feminino a lançar disco. Talvez tenha outros, mas a gente está meio entusiasmado, que acaba exagerando um pouco, né? Bom, Voluntários é uma banda que eu produzi aqui, uma reedição, essa aqui é depois de 40 anos, né? Esse disco, fizemos 2 tiragens dele antes desse, e é um disco que eu nunca vi uma cópia usada, cara. Então as pessoas procuravam, ele ficou mais de 20 anos fora de catálogo, e a gente achou que seria legal fazer uma tiragem nova. Então foi o último relançamento, né, da gente, era um disco que já era do selo, né? Bom, Arnaldo, já falei, né, o primeiro, a história do pontapé inicial da Baratos Afins, nossa moedinha número 1 do tio Patinhas, né? E é isso que vale. E é isso que vale, é. E tem tantos outros, né? Tem uma parede ali só de CDs, que tem mais de 90 títulos editados aqui pelo selo. E esses discos realmente não são lá discos campeão de venda, né? São discos do underground mesmo, para uma minoria, uma tiragem bem modesta, ultimamente fazendo tiragem de 1000 cópias para CD. E vinil não consegue fazer mais que 300 hoje em dia, né? Porque no tempo que do auge do vinil mesmo, toda a tiragem da Baratos Afins era 3.000 cópias de qualquer lançamento. Hoje é impossível você fazer essa quantidade, até porque não existe demanda, né? Isso é nos tempos que a galeria era realmente do rock, né? Se dependesse de mim e com um bom parceiro aqui do lado, isso ia ser uma novela mexicana, porque a gente ia ficar falando o tempo inteiro. Nossa, tá ouviu falar aqui. Luiz. Semana a gente tem todo o tempo do mundo nessa loja inteirinha para você aqui, mostra tudo que você quiser, você pode filmar a loja toda. Vai ser um prazer, cara, de boa. É que hoje tem muita gente realmente por conta de... Cara, na boa, essa galeria é o maior deserto durante a semana. Assim. Só hoje tem esse movimento todo por causa de banda internacional. Sempre que vem banda internacional famosa pro Brasil, vem gente de todo... né? Inclusive da Colômbia, Chile, Peru, México, Argentina. A gente já viu gente de todos esses países aí que está presente aqui no Brasil, vieram para ver o Oasis. Luiz, primeiro, programa Tempo ao Tempo, nosso quadro Em Algum Lugar Por Aí, acompanhado da Nicknet, conectando pessoas. A nossa conexão hoje foi com o Baratos Afins, com você, e foi muito especial para a gente. Que Deus te abençoe nesse talento que você tem para preservar, porque isso, na minha visão, isso é um patrimônio cultural que você preserva. É a bondade sua, eu fico feliz isso, quando a gente consegue agradar as pessoas, é super gratificante pra gente também, de verdade. Fico super feliz. Amém. E para você que está nos assistindo, você vai dar uma olhadinha aqui embaixo na sua tela, você vai ver o endereço da Galeria do Rock, mas principalmente o endereço do Baratos Afins, mega especial. Programa Tempo ao Tempo e Nicknet, conectando pessoas.